No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ingratidão que muitos portugueses têm em relação aos imigrantes ou têm para com os imigrantes e, consequentemente, o governo português ou alguns órgãos portugueses ou alguns políticos portugueses também têm em relação aos imigrantes. O quanto os imigrantes têm contribuído com o país, e você observa hoje algumas coisas que está acontecendo em Portugal e em muitos países da Europa, eu observo e no meu ponto de vista, refletindo algumas coisas hoje à tarde, eu entendo como uma grande ingratidão. Eu quero comentar 3 pontos aqui importantes e quero que você comente aí alguma coisa de forma coerente, porque como eu já falei em outros vídeos, uma boa parte dos portugueses são inflexíveis, são intolerantes, são cabeça fechada, não pensam, eles se acham super inteligentes e super intelectuais, mas uma boa parte está fora disso. Há uma outra parte muito coerente, muito intelectual, contribui bastante, não apenas para os vídeos de YouTube, com certeza para todo o país, mas observando esse tema que eu coloquei aqui, que muitos portugueses e também boa parte do governo português, eles acabam sendo que ingratos com os imigrantes, sabendo que Portugal foi um país que colonizou muitos outros, né? Descobriu, vamos dizer assim, e acabou também explorando muita mão de obra em vários países fora. Hoje nós vemos coisas semelhantes aqui. Aí os comentaristas de plantão vão dizer: se não está feliz, volta para sua casa, volta para sua terra. Como sempre, os intolerantes, inflexíveis e também aqueles que nunca emigraram, porque os portugueses que já foram imigrantes em algum período da vida ou tem pessoas próximas a ele, principalmente os familiares, são totalmente compreensíveis, são amáveis, amigáveis, flexíveis e tudo mais. Mas quem nunca saiu, tem a cabeça fechada, é o que mais usa essa frase. Mas o nosso objetivo é pensar aqui, porque hoje em dia há uma grande população imigrante em Portugal, ou seja, uma média de 20%. E olha que paradoxo. Portugal, muitas vezes, ele é ingrato até também com o seu próprio povo, porque também há cerca de 20% da população que está fora, que está emigrando em outros países. Então, muitos são ingratos com os próprios portugueses e, de outro lado, agora também são ingratos com os imigrantes. E se a gente parar para pensar, a gente vai observar 3 pontos, como eu falei. Olha só, eu moro aqui 6 anos, tá certo? Conheci várias pessoas, várias situações, vários contextos, vários desafios, várias pessoas que conseguiram se adaptar e várias que não se adaptaram, mas vamos seguir em frente. Então, com 6 anos, eu tenho uma leve noção, um leve aprendizado do que é ser imigrante nesse país. E aí, o que eu tenho observado? Além deles serem ingratos com os próprios portugueses, porque aí a condição de vida que muitos acabam preferindo sair do país, vão emigrar em outro local. Agora, observe só, como a gente está tratando sobre Portugal, se Portugal hoje em dia realmente fecha as portas para todos os imigrantes, ou, conforme os comentaristas fracassados aí de plantão comentam em vários vídeos que a gente sempre vê, não está feliz, volta para sua terra. Se os imigrantes saíssem de Portugal, Portugal quebraria. Portugal é dependente hoje em dia dos imigrantes. Se sair esse 20% de imigrantes que há no país hoje, o país quebra. Por quê? Não vai ter mão de obra que se sujeita a todo tipo de trabalho, que é o caso dos imigrantes. E agora, com essa alta do pessoal do Sudeste Asiático, que está aceitando de tudo pelo salário mínimo, que para eles acaba sendo bom e suficiente, então eles acabam se sujeitando a tudo. Agora imagine só saindo 20% da população e das profissões ou dos empregos mais difíceis que tem,
que os imigrantes se sujeitam. Então, Portugal quebraria. Como outros países também, seria semelhante. Todos quebrariam se eles não tivessem imigrantes trabalhando, principalmente na força de trabalho mais pesada, mais puxada e se sujeitando a um salário baixo. Porque até em outros países, tudo bem que o salário mínimo de outros países é maior do que o de Portugal, mas com certeza se paga sempre o salário mínimo para a grande maioria dos imigrantes. Com exceção de alguns que têm uma qualificação melhor, podem escolher com o tempo e conseguir um salário melhor. Mas a grande maioria que sobrevive de salário mínimo, se eles voltassem cada um para sua terra, Portugal quebraria. O segundo ponto que eu vejo que a ingratidão de muitos portugueses e do governo português também é porque, olha só, além de Portugal quebrar por causa dos imigrantes, ao mesmo tempo, enquanto os imigrantes ficam nessas condições que o país está permitindo, salário baixo, aluguel caro, documentação demorada, tudo que se faz tem taxa para pagar. E os portugueses pagam também. Não estou falando que é só os imigrantes. Então, é taxa para cá, taxa para lá, taxa para isso, taxa para aquilo. Então, todo momento tem taxa. E se a gente fizesse, ou a partir de agora, algumas pessoas começassem a fazer do início ao final de conseguir uma documentação, seja autorização de residência, e depois ainda conseguir a dupla nacionalidade e obter o passaporte vermelho. Se essa pessoa, seria até um desafio se alguém estivesse vendo isso e fazer esse desafio. Eu parei esse vídeo rapidinho apenas para te pedir um grande favor, ou seja, se inscreve no canal para nos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos o mais breve possível. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo também como forma de gratidão pelo nosso trabalho. E nós vamos chegar muito mais rápido com a sua ajuda. Anotar do início ao final de um processo de dupla nacionalidade o quanto ela gastaria, o quanto ela tem que pagar de taxa, anotar tudo ao longo dos anos. Por que eu falei ao longo dos anos? Porque o processo de documentação é muito demorado, né? Então, eu mesmo, quando tinha manifestação de interesse, levei 2 anos. Conheço pessoas que levaram 3 anos e meio para conseguir autorização de residência. Depois disso, agora está esse processo, se vai ou não vai, essa questão do processo de dupla nacionalidade, a partir do momento que fez a manifestação de interesse, contando 5 anos. Porque até então, pode conseguir a dupla nacionalidade com 5 anos. Tá um comentário para cima e para baixo nas redes sociais de que estão querendo colocar 10 anos. Agora você imagina quanto o imigrante paga para o governo. Então, ao mesmo tempo que se os imigrantes saírem, quebra o país, só que ao mesmo tempo que os imigrantes não saem e chega cada vez mais, olha o quanto que eles arrecadam para o país, quanto de dinheiro arrecadam para o país. Então, é muita grana, é muito dinheiro, são vários e vários milhões de euros que os cofres públicos recebem através dos imigrantes. Eu até fiz um vídeo recente e falei sobre isso, agora fugiu da memória o valor, não lembro se são 4,5 milhões de euros, não me lembro agora e eu não estou com nenhuma anotação aqui. Então, é muita grana que os imigrantes contribuem para o país. Então, ou seja, o governo português acaba sendo ingrato também com os imigrantes. E lembra, quanto mais tempo o imigrante fica aqui, mais contribui. Aí vão falar, mas tem que contribuir mesmo. Os comentaristas de plantão novamente. Tem que contribuir, porque a gente contribui. Todo mundo tem que contribuir. Em nenhum momento estou falando que não tem que contribuir. O grande detalhe é a quantidade de imposto que paga para o governo, inclusive você, português comentarista de plantão, paga muito imposto também. E o que o governo retribui para a população, né? Então, tem muita taxa do governo e de outro lado ainda também tem muitos envolvidos com máfia. Quantos conseguem documentos sem estar no país? Estando no seu país de origem, consegue pagar, consegue meios
e consegue a dupla nacionalidade, enquanto muitos de classe social baixa ou que querem realmente também mudar para o país, contribuir, viver no país, contribuir financeiramente, mas muitos outros têm um lado da máfia. Então o governo arrecada muito e muita gente que está envolvida aí com o mercado negro de documentação também adquire, também ganha muita grana, né? E por isso é um processo de ingratidão também que o governo português tem com os imigrantes. E o terceiro ponto que eu concluo dizendo, junto com esse que eu acabei adiantando, porque o governo português lucra muito por causa da demora da documentação e juntamente o mercado negro, alguns que estão envolvidos em vários tipos de mercado negro para conseguir a documentação. E quando o governo faz parte disso, de uma demora de documentação, um processo demorado, cansativo, ele vai arrecadando cada vez mais. Então, a pessoa para conseguir a dupla nacionalidade já demora alguns anos, ou melhor dizendo, para autorização de residência apenas, demora alguns anos. Para dupla nacionalidade, então, demora mais anos ainda. Imagine só quando se passarem para 10 anos, ou seja, 10 anos a partir do momento que ela conseguiu a primeira notificação com o órgão oficial ali do país, que aqui no caso é a AIMA. Não quer dizer que vai ser 10 anos exatos, vai ser muito mais que 10 anos. O imigrante vai passar a viver aqui dentro com muito mais de 10 anos, ou seja, contribuindo muito mais do que 10 anos para o governo português. Então, esse é o grande problema da ingratidão, seja de uma parte da população portuguesa, os comentaristas negativos, cabeça fechada, e uma parte do governo que faz de tudo para demorar o processo de regularização até o cidadão conseguir os documentos oficiais do país. Tá certo? Se você é coerente e pensa semelhante ou contrário também, gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, tá certo? Se alguns portugueses e o governo português, se eles são gratos ou ingratos com os imigrantes que tem aqui no país. Não se esquece de deixar um like, compartilhe esse vídeo aí e nos ajude a chegar o mais breve possível aos 10 mil inscritos. Primeiro, também fazendo a sua inscrição e compartilhando com quem você pode contribuir com o nosso trabalho. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.